tudo bom? Muitas pessoas com 40, 50 anos ou mais me falam que começam a sentir dor muscular com muita frequência. Dor na perna, dor no ombro, dor nas costas. Às vezes parece que qualquer esforço, por mais simples que seja, subir uma escada, arrumar alguma coisa na casa, organizar alguma coisa, vai dar dor no dia seguinte. E aí fica falando, tudo bem, isso acontece, é normal da idade, só que não é bem assim. Na maioria dos casos isso é diferente. Existem coisas aí que sabotam o seu dia a dia que podem aumentar essa dor para você. E tem mudanças que você pode fazer na sua alimentação, no seu estilo de vida que podem te ajudar. Tenho certeza que você vai amar esse vídeo, ficar até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sente dor. Tem alguma dor mais recorrente para você? Dor nas costas, dor no ombro, dor nos braços, dor nas pernas? O que dói mais no seu corpo? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Se você puder, já deixa o seu curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. Eu compartilho esse vídeo com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Antes de a gente começar a falar de dor muscular, é importante a gente entender, afinal de contas, que dor é essa, né? Por que tantas pessoas sofrem com dor, assim, no dia a dia? Claro que as causas podem ser inúmeras, né? Mas eu separei aqui as principais pra você. Primeira, com certeza, tem a ver com a rigidez, tensão crônica, as pessoas muito estressadas, com uma postura e que se mexem pouco, que reduz a circulação local, podem ter essa dor mais relacionada a essas questões. Ainda tem gente que tem uma dor relacionada a uma recuperação mais ineficiente, ou seja, dorme pouco, se alimenta mal, tem mais hidratação, não se hidrata tão bem, e isso tudo dificulta o reparo celular, que pode causar dor muscular também. Tem a questão do envelhecimento, né? Que é difícil a gente falar de envelhecimento com 40, 50 anos, não estou chamando ninguém de velho, mas o corpo está envelhecendo e com isso a gente tem uma perda gradual da massa muscular, da função muscular, então tem uma tendência natural à sarcopenia e essa sarcopenia pode levar à dor muscular também. E ainda tem uma questão da alimentação, do desequilíbrio de minerais, magnésio, potássio, sódio participam da contração, do relaxamento muscular e quando eles estão em níveis inadequados podem dar uma rigidez, cãibra, sensação de travamento, né? Uma dor mais persistente. Por último, mas não menos importante, tem alguns remédios que podem dar dor muscular. Remédios de uso contínuo. Então, claro que a ideia aqui não é nunca você parar de tomar remédio por conta própria, mas você começou a tomar um remédio para o colesterol, começou a sentir dor muscular, é importante que você fale com o seu médico, olha, doutor, depois que eu comecei a tomar esse remédio, tô sentindo esse efeito colateral, porque ele pode, de repente, mudar a dose ou o tipo do princípio ativo, para você, né, não ter ainda mais esse efeito ruim no seu organismo. Nunca pare de tomar remédio por conta própria, isso pode ser perigoso para você, mas se o remédio está te fazendo mais mal, né, dando mais um efeito colateral, é bem importante que você se comunique com o seu médico. Vamos começar falando então dos 5 principais erros que muitas pessoas cometem que podem prejudicar essa questão de dor muscular. O primeiro deles com certeza tem a ver com você consumir pouca proteína e achar que tá tudo bem. Esse é um dos principais erros, principalmente conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco a vontade de comer tanta carne assim. E a gente sabe que a proteína está muito relacionada à construção muscular, à resistência anabólica. Então, as pessoas que consomem pouca proteína no dia a dia podem ter uma recuperação mais lenta, mais dor depois de atividades mais simples, podem ter uma perda de massa muscular mais acentuada com o passar do tempo e mais sensação de fraqueza, de corpo pesado. Então, não é que você tem que consumir mais proteína que o necessário, mas sim garantir que você está se alimentando de proteína ao longo do seu dia, e do mínimo necessário, né, que normalmente é 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, é uma quantidade até bem tranquila de você conseguir consumir no dia a dia. Segunda coisa é ignorar justamente a questão dos minerais e da hidratação. Eu te falei do magnésio, do potássio, do sódio. Então, é importante que a gente consuma esses alimentos que são ricos nesses nutrientes tão importantes, porque quando eles faltam ou estão desequilibrados, podem aumentar a rigidez muscular, aumentar a cãibra, piora aquela sensação do músculo mais duro, travado, e a recuperação fica pior. E isso pode piorar com o passar da idade, porque muitas pessoas bebem menos água, consomem menos vegetais e sementes, e tem alguns, como tomam alguns medicamentos de uso contínuo, que podem modificar esses eletrólitos, esses minerais. Então lembra para garantir um aporte deles, né? O magnésio está muito relacionado com chocolate 70% ou mais, cacau 100%, com semente de abóbora. O potássio está muito relacionado com água de coco, banana, o próprio cacau em pó.
E o sódio, né, que a gente já tem na alimentação, mas tudo é um equilíbrio. Então não é para você consumir mais sódio, mas é só para você lembrar dos outros minerais também que são importantes para você. Outro erro é uma pessoa que consome muito açúcar, muito alimento ultraprocessado, tá dentro do peso e acha tudo bem, tô dentro do peso, eu não preciso me preocupar com a minha alimentação, porque eu não tô engordando, tô conseguindo controlar as calorias. Mas tem um ponto muito importante, quando a gente consome muito açúcar, muito ultraprocessado, muita farinha refinada que vira açúcar rapidamente, isso pode aumentar a inflamação crônica de baixo grau, pode piorar a resistência à insulina, pode dar mais sensação de corpo pesado e uma pior recuperação muscular. Então, é o que eu falo, peso não é sinônimo de saúde. Tem muitas pessoas aí que estão dentro de um peso ideal, mas estão, enfim, com a parte metabólica e a parte inflamatória desequilibrada. Então lembra que uma alimentação equilibrada é o super necessário. Outro erro é justamente a questão de não considerar os remédios, né, que podem causar dor muscular. Então, estatinas, né, para controlar o colesterol, diuréticos para controlar a pressão, para tratar o coração, e corticoides de uso contínuo podem levar a dores musculares. Mais uma vez, eu não estou te falando nunca para você parar de tomar por conta própria, mas sim, se você começou a tomar algum remédio novo, como você tem dor muscular, é importante falar com o seu médico. Outro erro está relacionado com você sentir dor muscular e falar que vai ficar mais parado até recuperar da dor ou fazer menos exercício. Isso acaba sendo uma bola de neve, porque quando você fica muito parado, você piora a circulação, aumenta a rigidez muscular, dorme mal porque ficou muito parado, tem dor. Então, tudo isso é pior. O ideal mesmo é que você faça as suas atividades do dia a dia e tente se manter ativo. Se não der para você fazer exercício físico, uma caminhada, enfim, né, um exercício direcionado, pelo menos que você se mantenha ativo fazendo as suas atividades do dia a dia o máximo possível para trabalhar esse músculo da forma mais leve que você puder para estimular a circulação, a eliminação de toxinas e tudo mais. Vamos falar então de 3 mudanças que você pode acrescentar aí na sua rotina do dia a dia para te ajudar. Claro que a gente deve começar falando da alimentação, né, para recuperar essa questão da recuperação muscular. O que pode te ajudar? Primeira coisa, proteína suficiente, como eu te falei, ovo, iogurte, se você puder, whey protein, algum tipo de proteína em pó para te ajudar. Mas carne, frango, peixe, as leguminosas, tudo isso vai te ajudar bastante, porque a proteína é o bloco de construção do músculo. Quando a gente tem menos proteína, é mais difícil do músculo conseguir se recuperar, crescer e funcionar da maneira correta. Segunda coisa são os eletrólitos que eu te falei, né? Magnésio, potássio, prestar atenção na quantidade de sódio que você consome no dia a dia e se hidratar. Quando a gente pensa em eletrólitos, a gente pensa nesses minerais, mas a água é fundamental. Então, manter uma boa hidratação também é fundamental para que tudo isso funcione bem dentro do seu músculo e diminua essa questão das dores também. E outra coisa é tentar diminuir os alimentos pró-inflamatórios, ultraprocessados, alimentos muito ricos em açúcar, doces, alimentos que se comportam como açúcar, farinha branca, pão branco, macarrão branco. Tudo isso em excesso pode aumentar a inflamação crônica do nosso corpo, piorar as dores e aumentar os alimentos minimamente processados, naturais, gorduras boas, chia, linhaça, salmão, sardinha, atum, mesmo enlatados, podem ser uma boa fonte de alimentos naturalmente anti-inflamatórios que ajudam a diminuir a dor também. Segunda coisa que você pode fazer é melhorar a questão da circulação, do movimento do dia, né? Ficar menos parado, menos sedentário. É muito importante porque a gente sabe que quando a gente se mantém ativo no dia a dia, melhora a circulação, reduz a rigidez muscular, melhora a amplitude do movimento e sinaliza para o corpo que aquele músculo precisa ser mantido. Quanto mais a gente usa o músculo, mais o corpo percebe que ele é importante e vai querer manter essa estrutura. Então, se manter ativo é super importante no dia a dia. A terceira mudança pode ser você fazer uma recuperação ativa, ou seja, um calor, um tipo de recuperação em que você consiga melhorar um pouco o fluxo de sangue, relaxar a musculatura, uma massagem, diminuir aquela sensação de travamento, né? Um banho morno, uma compressa morna. Uma rotina de relaxamento muscular tende a diminuir muito a dor em pessoas que sofrem com dor crônica muscular. Pode ser uma opção e você até mesmo pode fazer uma automassagem para soltar a musculatura e sentir um pouco mais de alívio nesse sentido. Agora eu quero saber o que você colocaria em prática aí com relação à dor muscular, o que mais te incomoda, qual músculo mais dói na sua rotina
Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso é muito importante pra mim. E de compartilhar com quem você já sabe que precisa e sofre muito com dor muscular. Vamos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!